Olá, meus caros alunos do terceiro ano do ensino médio. Estamos entrando na quarta semana, do PET 2. Essa semana nós vamos estar falando sobre o processo de urbanização contemporânea, a cidade, a metrópole, o trabalho, o lazer e a cultura. Então, quando eu falo contemporâneo, é hoje, não é moderno, é o que nós vivemos hoje. E quando eu falo desse processo de urbanização, nós temos que pensar o quê? De como se deu a urbanização tanto no mundo como no Brasil. Só mudou os lugares, né? O que nós passamos que na década de 70 a França passou lá com a industrialização. E esse processo de urbanização, quando não é visto ou quando não é colocado para ser discutido políticas, para a população das grandes cidades, ele pode emergir com grandes problemas, viu? Então, comparar e conhecer onde, não é isso? Podemos analisar as paisagens de uma cidade. Sendo assim, podemos observar e refletir sobre, as contradições e as desigualdades sociais e econômicas do espaço urbano. Então, uma cidade pequena, ou uma metrópole, como Belo Horizonte, São Paulo, você vê a diferença entre um bairro rico e um bairro pobre. Concentração de renda, segregação espacial. Que palavra é essa? Segregar. Segregar é juntar, espacial, do espaço. Então, quando nós chegamos na cidade, logo nós conseguimos analisar e ver, observar que há uma segregação. Os bairros de rico, eles são mais arrumadinhos, eles têm uma qualidade de vida melhor, têm uma infraestrutura melhor, e os bairros de pobre, as bordas da cidade, ou a periferia da cidade, ou a favela, ou a comunidade, vários nomes eles usam para isso, tem uma certa negação do poder público, uma certa falta de infraestrutura, como saneamento básico, isso que é esgoto, água tratada, saúde, educação, mesmo segurança. Então, quando nós falamos de cidade, nós temos que ver o que? Esse processo de urbanização que se deu de forma não projetada, não programada. Faltou políticas precisas no país para que a nossa cidade fosse planejada de forma mais homogênea, ou de forma que mais bem organizado o espaço público. Então, quando eu falo de segregação urbana e socioespacial, como eu falo para vocês, é a mesma coisa que eu falei dentro da própria cidade. Urbano, o que? Cidade. Segregar pessoas, comunidade, bairros, onde está segregado esse povo. E muitas vezes as pessoas pobres, marginalizadas, elas estão ocupando o quê? Como eu falei com vocês, a periferia dessas grandes cidades. Então isso refere o quê? Então quando eu faço segregação urbana, eu estou referindo a periferização. Então, bairro de periferia, bairro que não está nos grandes centros urbanos, bairro que não está numa área nobre, eu estou referindo o quê? A periferização, a marginalização de determinadas pessoas, grupos sociais, por fatores históricos, econômicos e culturais. Então, onde que essas pessoas foram localizadas? É isso? E até raciais, grupos de raciais, no espaço da cidade. Então, por exemplo, fatores históricos, vamos voltar numa coisa bacana aí. Abolição da escravatura, todo mundo acha um sucesso, Aí acabou a escravatura no Brasil, liberou todos os escravos, mas aí? Eles não tinham terra, eles não tinham casa, eles não tinham salário. Saíram simplesmente com sua roupa no corpo. Então isso faz com que eles ficaram o quê? À margem da pobreza. Entradas de imigrantes no país, então imigrantes ilegais, imigrantes que à procura de emprego, onde que eles vão habitar? Na periferia, quando eu entro aí na parte racial. O êxodo rural, quando as pessoas vieram do campo, não é isso? Sem uma qualidade de vida, sem uma profissão, então também eles vão mais para a periferia. Então a segregação urbana é o que? É a representação, o que? Reprodução espacial e geográfica da segregação social, estando quase sempre relacionado aos processos de divisão e luta de classes. Divisão por quê? Classe rica do lado, classe pobre do outro. Luta de classe, porque o bairro está sem água, está sem esgoto, vamos para a rua, vamos protestar, vamos pedir algo, Então, luta de classes sociais, e o espaço segregado da população mais pobre, são as periferias, as favelas, os aglomerados, as comunidades, Tende a apresentar o quê?
Uma baixa o quê? Disponibilidade de infraestrutura, como falei com vocês, transporte, não é isso? É, alimentação, espaço de lazer. Eu vou falar com vocês, eu moro na periferia, eu moro, por exemplo, lá no subúrbio do Rio de Janeiro. Como é que eu vou ter acesso a um museu, a visita ao museu? Como que eu vou ter acesso a um cinema? Se eu tenho que pegar 2 ônibus e cada ônibus custa R$ 5, R$ 10 para ir voltar. O cinema custa R$ 20 para entrar. Né? E eu tenho 3 filhos, eu consigo levar meus filhos como? Então como que ele vai ter acesso à cultura? Como que ele vai ter acesso ao lazer? Não é isso? Como que ele vai visitar os museus? Como que ele vai ter, né, uma cultura mais enriquecida se infelizmente eu não tenho condições de levar eles para a parte nobre para visitar, e esses museus, essas partes estão sempre na parte nobre da cidade, né? O shopping, tá? Então é para a gente entender um pouquinho desse contexto social. E quando se cria uma cidade, né, isso, quando se faz uma cidade, ela tem um sítio ou espaço. O que é o sítio urbano? É o espaço que a cidade é projetada. Então eu tenho o centro da cidade, então esse é o sítio ali, a cidade central. Eu tenho a parte comercial, eu tenho a parte hospitalar. E essa segregação mais necessitada, as pessoas mais pobres, ela acaba ocupando que é a borda da cidade, ou seja, né, a periferia da cidade, porque o sítio ali onde está criado são as classes mais favorecidas, tá, que vai localizar ali. E a gente tem que pensar o seguinte, né, que a segregação urbana ela traz inúmeros problemas, né, ao cidadão e aos próprios cofres públicos. Então, se eu tenho pessoas que estão habitando à margem de um rio, né, se eu tenho pessoas que estão habitando nas áreas de encosta, se eu tenho pessoas que estão habitando, por exemplo, na favela e ele não tem o poder público trabalhando, né, esgoto a céu aberto, eu vou gerar doenças. E muitas doenças, o governo vai ter muitos gastos com a saúde. Né? Se eu não tenho um transporte de qualidade ali, eu vou gerar o quê? Atraso as pessoas chegar até o seu trabalho, já vai chegar cansado, transporte cheio. Né? Se eu não tenho uma segurança ali naquela comunidade, eu vou ter tráficos, eu vou ter roubos. Né? Eu falo que é muito fácil o Brasil ele querer organizar o nosso território de violência. Eu não vejo nenhuma delegacia de polícia dentro da favela. Eu não vejo nenhum quartel dentro, né, de uma área perigosa. Por quê? É simples, eu sei que se aquela área ali é uma área de risco, se eu pegar a guarnição policial e levar ali para dentro e colocar ali uma delegacia, com certeza vai diminuir os riscos. Mas eles só tomam essa decisão quando a coisa se torna muito grave, não é verdade? Então é isso que eu falo para vocês. Então quando a gente fala, né, de segregação urbana, eu estou falando da diferença, né, de uma região pela outra. Então dentro da própria cidade eu tenho uma segregação. Eu tenho o rico de um lado e o pobre do outro. Mas aí a gente entra na geografia, né? E eu gosto que vocês observem o espaço urbano. Então, de repente, eu tenho um bairro rico. Né? Eu gosto de pegar Belo Horizonte como um lugar que eu conheço, o Belvedere, não é isso? É um bairro nobre de Belo Horizonte, mas do lado do Belvedere eu tenho uma grande favela, que é Santa Luz. Ué, mas por quê, professor? Porque os ricos precisam dos povos para trabalhar. Eu preciso de uma faxineira, eu preciso de um motorista, eu preciso de um porteiro, não é isso? Eu preciso de uma van escolar. E se esse pobre vai morar num bairro bem longe, ele vai ter mais gasto para chegar, com alimentação. Aí na hora do almoço ele tem que correr no banco para resolver seus problemas. Então muitas vezes essa população ela tendem a ficar perto do seu trabalho. Tá? E muitas vezes também essa população elas ocupam uma área de risco com poucos, né, poderes aquisitivos para construir a sua casa. E quando vem, né, as mudanças é, climáticas, quando vem as catástrofes naturais, o período de chuva, essas casas tendem a desabar. É alguma coisa que eu gosto de analisar com vocês. Por exemplo, eu pego um bairro, um exemplo, tá? Mangabeiras, que é ali quem conhece Belo Horizonte, bem no alto, e eu pego Taquaril, são dois bairros, um do lado do outro. No Taquaril cai barraco todo dia. Né? Hoje não, que melhorou um pouquinho. E quando você pega no Mangabeira, as casas não caem. Por quê? Isso é o mesmo solo, né? Isso é a mesma encosta. Mas o rico ele vai ter, né, recurso de fazer uma perfuração melhor, de fazer um concreto melhor, de fazer uma estrutura melhor para construir a casa. Enquanto a pessoa mais simples ou pobre, ela vai usar um produto de qualidade inferior, vai tentar economizar e isso acaba o quê? Causando essa catástrofe. Então é para vocês pensar um pouquinho, né, nesse espaço urbano como ele é hoje. Então será que todo mundo tem acesso ao shopping, ao cinema, né? Será que todos têm acesso a áreas nobres da cidade? Não, não é isso?
Então, dentro da cidade, nós encontramos vários territórios, né? Várias segregação. Então, se você observar numa cidade, numa capital, você vai ver ali onde que está, né, os territórios das pessoas mais ricas, mais pobres, né? Onde que estão os territórios dos pontos de coisas ilícitas. Então, dentro da própria cidade, eu costumo achar territoriedade. O que é isso? Né? Territórios que nem o governo domina, são outras pessoas que dominam. Né? Basta você assistir jornais, você vê falar no Rio de Janeiro, o traficante mandou fechar as lojas, né? O traficante fechou a rua, deu toque de recolher. Então, quer dizer, esses poderes paramilitares estão acima do poder do governo e geram grandes problemas nas metrópoles nacionais e mundiais também. Então, sempre assim, segregar, ou seja, pobre de um lado, rico do outro. Ok? Então é isso que eu queria falar com vocês de segregação espacial. Qualquer dúvida que vocês tiver, pode estar me chamando, não é isso? Que eu ajudo vocês sobre este tema. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima aula.